confiança, de credibilidade. Por melhor que possa ser o produto ou o serviço, o fator humano é elementar, é preponderante, é fundamental para o fechamento de qualquer tipo de negócio, principalmente em tempos de crise como esse que estamos vivendo. E por falar em crise, o que é crise? Qual o agente da crise? E se a crise está aí, é porque tem alguma coisa acontecendo. Qual o pivô da crise? O que faz ela acontecer? Os chineses chamam de Wei Qi, significa perigo. Perigo de perder. Perigo de perder dinheiro, perigo de perder negócios, perigo de perder clientes, de perder parceiros, investidores, perigo de perder funcionários, colaboradores, empregos, empresas, enfim, perder tudo. Pensa, é crise, quebrou, faliu, acabou, já era. Porém, crise é uma excelente oportunidade de ganhos. Sim, oportunidade de ganhar dinheiro, oportunidade de novos negócios, de novos clientes, de novos parceiros, de novos investidores, de novos amigos, novos colegas, de novos funcionários, novos colaboradores. Assim como tudo tem pelo menos dois lados, a crise também tem. O lado que vamos ficar é a gente que escolhe, porque está no nosso poder de decisão. Quando a gente se pergunta, por que estamos em crise? Por que estamos passando por essa situação? Eu vou dizer, tudo que está muito próximo, tudo aquilo que está na nossa cara, a gente não consegue enxergar. Tudo que está muito próximo se torna quase que invisível, quase que imperceptível aos nossos olhos. E quando percebemos, é justamente quando a oportunidade já passou. E isso vale para todos os setores da nossa vida. Seja um emprego, seja uma viagem, uma promoção, uma oportunidade de negócios, uma oportunidade de investimentos, de empreendimentos, aquisição de um automóvel, de um terreno, de uma casa, bem como na nossa vida particular, pessoal, sentimental. Mulheres sonham em se casar com um príncipe encantado montado em um cavalo branco. Os homens, por sua vez, alimentam a esperança de encontrar uma mulher fisicamente parecida com uma paniquete, mas por dentro, com todos os atributos, com todas as características e com todas as virtudes de uma Amélia. Sem comentários. Sendo que, na maioria das vezes, aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher, que pode ser a pessoa ideal, está muito próximo e não enxergamos. Aquela pessoa que nós podemos olhar dentro dos olhos e ver todos os filhos que gostaríamos de ter, a vida que gostaríamos de levar, o lar que gostaríamos de construir, a companhia que gostaríamos de desfrutar, a velhice que poderia ser partilhada juntos e a história que também poderia ser escrita juntos. Mas a maioria das vezes, quando percebemos isso, é porque a pessoa já se foi. Portanto, ela já está vivendo um outro sonho e não cabemos mais dele por esse motivo mesmo, porque o sonho já não é mais nosso e passamos a viver o pesadelo das frustrações. Frustrações que podem nos acompanhar durante muito tempo, onde quer que andemos, onde quer que estejamos, e isso também é crise. Porque crise está em todos os setores, todos os âmbitos, todas as esferas das nossas vidas. Vejam, é crise na segurança, é crise na saúde, é crise na educação, é crise financeira, é crise econômica, é crise política e também tem aquelas crises pessoais, emocionais, sentimentais e existenciais. Agora prestem atenção, enquanto nos mantermos dentro de uma gaiola de pequenos credos, as inúmeras crises existentes nunca deixaram de ser nossas mais fiéis companheiras. Quem aqui tem menos de 15 anos? Quem nasceu depois do ano 2000, por favor, levantem a mão. Bem, a totalidade dessa sala nasceu no século XX, mas vivemos no século XXI. E, ao meu ver,
o século XXI, e olha, prestem bem atenção no que eu vou dizer, o século XXI será um período de crises ininterruptas em todos os sentidos das nossas vidas. E por que eu estou dizendo isso? Porque nunca houve tanta tecnologia, gerando mudanças e mais mudanças, e a grande maioria das pessoas não consegue acompanhar tanta inovação. E isso acaba gerando crises em cima de mais crises. Pensem comigo, daqui 100, 200, 300 anos, quando os historiadores dos séculos futuros forem estudar o século XXI, provavelmente eles irão perceber que houve uma grande mudança nessa época em que estamos vivendo. Só que essa mudança, ela não é a internet, ela não é o e-commerce, o comércio eletrônico, e muito menos esse universo virtual tão real, tão necessário, tão importante e indispensável nas nossas vidas. Não será esse aspecto que será visto pelos estudiosos e historiadores do futuro. A grande mudança que será observada é a substancial mudança no ser humano, na pessoa do século XXI, porque eles descobrirão que o ser humano, em nossa época, chegou à conclusão de que precisava tomar decisões, precisava se autogerenciar, precisava se destacar dos demais, precisava pensar, precisava cooperar, precisava encontrar uma fórmula única, pessoal e eficiente para enfrentar e sair das mais constantes crises existentes em nossa época. Agora vejam bem, vocês já acham que isso é ruim? Não é. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque o ser humano, ele tem hoje, literalmente, a oportunidade de se autogerenciar, de fazer escolhas. O ser humano hoje, um número crescente e substancial de pessoas hoje, pode administrar a sua vida, ao contrário dos séculos passados. Para a gente entender um pouquinho disso daí, o que ocorre com o ser humano, por não entender as diversas crises, é que nós não conseguimos entender o nosso contexto humano dentro da história da humanidade. Se nós entendêssemos essa questão, a gente ia enfrentar as crises com muita naturalidade. Poderíamos, inclusive, nos prevenir de algumas delas. Para a gente entender um pouquinho disso, eu quero fazer uma análise muito rápida sobre esse contexto humano por uma perspectiva apenas, pela nossa inteligência. Alguém aqui sabia que nós temos 4 inteligências? Alguém aqui sabia ou não? Pois é, nós temos 4 inteligências. As 3 mais comuns, nós já trabalhamos mal. A 4ª, então, a gente não chega nem perto. Algumas pessoas conseguiram, porém, a grande maioria não chega nem perto. Quais são essas 3 mais comuns? Inteligência instintiva, inteligência emocional e inteligência racional. A inteligência instintiva foi essa que trouxe o ser humano, nesses milhões de anos, a chegar exatamente até aqui onde nós estamos. Passar por tudo, enfrentar tudo e ainda continuar existindo. Percebam que animais muito mais fortes desapareceram da face da Terra, porém, nós continuamos aqui. A segunda inteligência é a inteligência emocional, que é a inteligência dos relacionamentos. E que é falha, lógico. Se não fosse falha, não teríamos tantas guerras, tanta desigualdade social, tantas separações, segregações raciais, políticas, religiosas, sociais. E essa inteligência dos relacionamentos também existe desde sempre. Desde o Homo erectus, os Neanderthals, enfim, nas primeiras civilizações foram criados os primeiros modelos de sociedade baseado nessa inteligência, na inteligência emocional, que é a inteligência dos relacionamentos. E a terceira inteligência é a inteligência racional. René Descartes, pai da filosofia moderna no século XVII, disse: penso, logo existo. Porém, a gente pensa mal, porque a gente não sabe pensar. A gente não aprendeu a pensar com coerência.
Só que isso leva muito tempo. Isso leva muito tempo e muitas vezes esse tempo ele se torna desgastante demais, ele se torna doloroso demais, frustrante demais. E a gente acaba carregando na nossa vida um baú de decepções existenciais que fica cada vez mais pesado enquanto a gente não aprende a pensar. E onde eu quero chegar é na quarta inteligência, que é a inteligência da essência do ser humano. E essa inteligência, como nós não entendemos muito bem o que é, podemos chamar de inteligência espiritual. E ela pode comandar todas essas três primeiras que eu falei. A inteligência espiritual, ela tem três atributos muito importantes. Quais são eles? Vontade, consciência e serenidade. Vontade, o que é vontade? Vontade é uma capacidade da inteligência espiritual. Vou dar um exemplo comum a todos. Nós precisamos ter uma casa. Por quê? Para nos abrigar, para abrigar a nossa família, para ter um ponto de referência, para se sentir seguro. Então nós temos vontade. Agora, como que nós teremos essa casa? Quem vai arquitetar esse plano é o racional, é a terceira inteligência. Eu vou construir uma casa, eu vou usar meu fundo de garantia, eu vou dar meu carro de entrada, eu vou rapar tudo que eu tenho na poupança ou vou entrar no plano Minha Casa Minha Vida? Não sei. É o racional que vai dizer. Cada vez que nós ignorarmos o racional, o plano vai sair errado. O segundo atributo da inteligência espiritual é a consciência. E o que é a consciência? É a capacidade de enxergar o que não é muito visto. É o dom do discernimento. Discernir, enxergar, conscientizar-se de. Portanto, consciência é nós sermos justos com os outros e com a gente mesmo. Terceiro atributo, serenidade. O que é a serenidade? A serenidade é a capacidade de se manter em paz diante dos maiores reveses, desafios, obstáculos, dificuldades, dores, perdas, frustrações. É exatamente conseguir manter o equilíbrio. Olha, eu não costumo falar isso porque é uma coisa pessoal, mas hoje eu resolvi dividir isso aí com vocês. Quando eu falo dessas inteligências, eu sou remetido ao passado. E eu volto a 5 anos atrás e lembro do meu pai. E meu pai me ensinou muito sobre isso. Meu pai nasceu no ano de 1929, no mês de junho, faleceu também no mês de junho do ano de 2010, faltando 2 dias para ele completar 80 anos. E o meu pai, ele veio de uma família muito humilde, ele era dos homens o filho mais velho, e ele precisou, desde cedo, trabalhar para ajudar o meu avô a criar os irmãos. Ele nunca teve o Natal, ele nunca teve o Dia das Crianças, ele nunca teve um aniversário, nunca ganhou um presente. Aliás, ele ganhou sim. Aos 7 anos de idade ele ganhou uma enxada. Então a gente pode deduzir que meu pai nunca foi para a escola. Aos 20 anos de idade, ele se casou com a minha mãe e ele não concordava de ser analfabeto. Ele comprou uma cartilha e começou a desenhar as letras. E sozinho ele aprendeu a ler, a escrever e a fazer as 4 operações matemáticas. Um autodidata. Não só nisso, mas em tantas outras coisas. E meu pai dizia coisas que posteriormente eu acabei encontrando na mais fina filosofia. E quando eu estou falando na mais fina filosofia, é exatamente isso. Se a gente se tratar de Aristóteles, Platão, Schopenhauer, Leibniz, Spinoza, meu pai falava coisas dignas desses pensadores, porém de uma maneira muito simplista. Quer um exemplo? É o que eu vou falar. Na última semana de vida do meu pai, ele estava internado aqui no hospital regional e eu estava com ele, eu ficava com ele, eu fazia questão de ficar com ele o tempo todo. E ele estava absorto, olhando para o teto, boca aberta, parecia que não estava ali, eu do lado dele. Às vezes ele tinha lapsos de lucidez, pedia alguma coisa, falava alguma coisa desconexa, mas tudo bem, eu estava lá. Um certo dia, ele teve
lá pro meio da semana, ele teve um desses lapsos de lucidez, e ele falou para mim, pega uma caneta e um papel. E eu peguei, pedi emprestado para a enfermeira, e ele falou, anota aí. Eu comecei a anotar. Ele falou, em agosto tem que dar injeção na gata para ela não pegar cria. Tudo bem. Tem que pagar R$14,50 na mercearia do Ricardo. Ótimo. Tem que pagar R$48 na casa de ração do Juliano. Tem que pagar 327 na farmácia do Emerson, se é que vocês não pegaram mais nada para mim, que era eu e meu irmão. E eu fui anotando. Eu falei, pai, por que o senhor está querendo tudo isso? Ele falou assim, porque fim da linha, acabou. Eu vou morrer, eu não quero mais viver. Daí eu falei, pai, isso vai acontecer como acontece sempre. O senhor vai ter alta, eu vou colocar o senhor no carro mês que vem, o senhor vai lá pagar suas contas, como sempre faço. Ele falou, não, eu estou cansado. Eu não quero mais viver. Eu estou cansado, eu já sofri muito. O que me chocou nessa história foi a consciência do meu pai da finitude da vida. Todos nós sabíamos, os médicos foram muito honestos, falando da condição dele. A gente sabia qual seria o desfecho dessa história, mas ele estava plenamente consciente disso. Quando a gente fica nervoso, ou você briga ou você dá risada, sabe? Ou explode ou tenta dar uma risada de nervosismo, e eu dei essa risada. Eu falei, pai, o senhor está falando bobagem, daqui a pouco o senhor vai ficar bom. E eu queria fazer ele entender que ele estava errado, de alguma maneira, tentar convencer ele do óbvio. E eu falei brincando com ele, pai, então já que o senhor acha que o senhor vai morrer, eu tinha 36 anos na época, eu falei, estou ficando velho, me dê uns conselhos de como eu faço para ter uma vida boa, como eu faço para ter uma vida melhor, uma velhice boa. Nesse momento meu pai pediu água, era um copinho com gaze, a gente molhava lá e colocava na boca dele. Eu fui fazer isso e ele disse, não, eu quero água. Peguei o copinho, coloquei, dei um golinho, ele pediu mais um, limpou a garganta, ele olhou profundamente nos meus olhos, como nunca ninguém jamais olhou. Parece que ele me despiu, ele enxergou talvez a minha alma, não sei. Levantou a mão e com a voz muito fraca ele me deu 3 conselhos, que foram esses: nunca deixe de ir ao banheiro, não desperdice uma ereção e não confie no seu peido. Parece estranho, muito estranho, mas como eu disse, o meu pai, ele dizia coisas muito simplistas, dignas de sábios filósofos. Então a gente vai analisar esses três conselhos. Nunca deixe de ir ao banheiro. Significa o seguinte: o que você tem que fazer e pronto. Ninguém vai fazer no seu lugar. Nunca desperdice uma ereção. Ele não quis falar nada sobre sexo, mas como nós temos o sexo como um dos maiores prazeres da vida, naquele momento ele passou essa sabedoria, que as melhores coisas da vida têm que ser para e com as pessoas que nos são caras, que nos são importantes, que são fundamentais, essenciais, que são as pessoas que nós amamos. Nossos pais, nossos irmãos, sobrinhos, filhos, esposas, maridos, amigos. E se nós não dedicarmos o nosso amor a essas pessoas, o resto é desperdício. E a terceira coisa, não confie no seu peido. Significa que toda vez que a gente sente vontade, sem ter o raciocínio, sem raciocinar quais serão as consequências, quem vai sair cagado é você. E não tem outra coisa. Agora me digam se ele não tinha razão. Gente, para resumir isso aí, o que eu tenho para dizer para vocês? Para todas as pessoas que têm a cabeça pequena, crises e problemas sempre serão grandes. Para quem tem a cabeça grande, crises e problemas sempre serão pequenos. No infinito da existência, infinitas possibilidades. No potencial do próprio ser, infinitas capacidades. No centro humano da vontade e da inovação, infinitos horizontes. E parafraseando Carlos Drummond de Andrade, a dor é inevitável,
mas o sofrimento, este sim, é opcional. Eu sou Maurílio Evandro Piccolo, tenho a alegria, a honra e a satisfação de dar boas-vindas a todos vocês e declarar aberto o primeiro workshop de vendas em Itapetininga com o título Motivado para Vender em Tempos de Crise, Sem Milagres.